Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta aula nós iremos conversar um pouco sobre a função polinomial do primeiro grau, que também é conhecida como função afim, que é o nome que eu mais gosto. Nós já trabalhamos sobre essa função algumas outras vezes, mas não custa nada retomarmos e conversarmos um pouco mais sobre elas e seus elementos. Vamos lá? Pois bem, nosso objetivo é relembrar e entender o que é uma função afim e entender os seus elementos, determinar a raiz e outras coisas importantes. Vamos resolver problemas relacionados à função afim. Então vamos começar com um probleminha para nós pensarmos. As escalas de temperatura Celsius e Fahrenheit relacionam-se da seguinte maneira: 0 graus Celsius equivalem a 32 Fahrenheit e 100 graus Celsius equivalem a 212 Fahrenheit. Como determinar a função f, que é a escala de temperatura de Fahrenheit em função de Celsius, e depois de feito isso, qual é a temperatura em Celsius que corresponde a 77 Fahrenheit? Pois bem, nós iremos responder esse probleminha logo. Antes disso, vamos relembrar o que significa uma função afim. Então, uma função afim, ou função polinomial do primeiro grau, ela é uma função que tem a seguinte forma: f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais. Normalmente nós escolhemos o a diferente de zero, mas não está proibido, por exemplo, nós deixarmos livre para que nós tenhamos, por exemplo, a função constante como um caso particular da função afim. Obviamente que todos são uma reta, então é bastante razoável nós tomarmos o a algumas vezes igual a zero. Pois bem, agora que nós relembramos o que significa uma função afim, eu vou interpretar com vocês geometricamente o significado desses coeficientes. Vamos entender o que significa o a e o b. Pois bem, então eu vou começar agora. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma função afim, a função afim dada por 2x mais 1. Vamos ver aqui o que acontece quando eu modifico esses coeficientes. O coeficiente a, que aqui é igual a 2, e coeficiente b, que é igual a 1. Pois bem, veja o que acontece. Aqui o a, que é dado pela letra m, igual a 2. Quando eu aumentar, veja o que acontece. A reta está ficando mais inclinada em relação ao eixo dos x. Aqui nós temos o eixo dos x, e à medida que eu aumento, fica mais inclinado. Veja que o m está positivo. O que acontece quando eu diminuir esses valores? Ela vai ficando mais perto do eixo do x. Veja, a inclinação vai ficando bem pequena. Se for zero a inclinação, que é justamente aquele caso em que eu falei para vocês que o a é zero, nós vamos ter uma função constante. Neste caso aqui, essa reta em vermelho, não sei se são vermelho ou um laranja, eu acho que é vermelho, está passando pelo ponto 1 aqui, referente ao eixo dos y, você veja. Então, para cada x que nós tivermos no eixo do x, qualquer valor de x, ela sempre assume valor 1. Por exemplo, aqui no 1, nós temos ela igual a 1. Aqui no 2, nós temos a função passando pelo 1 também, e assim por diante. O que acontece quando nós empregamos valores negativos? Por exemplo, menos 1. Aqui a inclinação muda, você perceba que ela está caindo. Se nós entendermos quando ela está positiva, aqui desse modo subindo, então aqui vamos tentar entender como ela está caindo, veja. E à medida que nós diminuímos, quando
o A fica ainda menor, mais negativo, o que acontece? A função fica mais inclinada também, em relação ao eixo do x. E assim acontece sempre. De modo que quando o valor é um grande negativo, muito grande negativo, ela vai ficar cada vez mais perto do eixo dos y. Veja. Você pode se perguntar, será que em algum momento essa função vai chegar, o gráfico vai encostar no eixo dos y? Você pode se perguntar se isso acontece. Será que acontece? Lembrando que a inclinação tem uma relação com a tangente. Eu não sei se você lembra, mas se não lembra, vai lá, busque e veja qual é a relação da inclinação com a tangente. Será que a tangente em algum momento permite ela ficar paralela ao eixo dos y? Espero que você fique curioso para saber isso e vá lá e faça uma pesquisinha, ver se é possível, ok? Pois bem, vamos continuar aqui. Agora, em relação ao coeficiente b, o que acontece quando eu mudo esse coeficiente b? Por exemplo, ele está aqui no 1 agora, nesse momento. Você veja que, mesmo quando eu mudei o coeficiente a, ela está sempre ali no 1. A função está sempre passando pelo 1, o gráfico. Quando eu mudar, então, à medida que eu mudo, coloquei no 0, a altura dela baixou. Você veja que vai ficando mais baixa. Eu vou diminuindo. Quando aqui é menos 1, ela está passando aqui pelo menos 1. Quando é menos 2, por exemplo, de novo, ela vai passar aqui pelo menos 2. E assim por diante. Menos 3, menos 4, menos 5. E à medida que nós aumentamos, ela vai também subindo. 1, 2, 3, 4, 5. Então você perceba que esse valor aqui, que independe de x, que não é acompanhado de x, é o valor que o gráfico da função afim corta o eixo dos y. Por exemplo, aqui no ponto 0,4 em relação ao plano xy e no ponto 4 em relação ao eixo y. Então você aproveitou para relembrar o significado desses coeficientes. E se não sabia, agora já entende um pouco mais o significado de cada um deles. Pois bem, então vamos continuar aqui, já que nós relembramos o gráfico da função afim. E vamos aproveitar para nós determinarmos a raiz da função afim. Lembrando que a função afim, ela tem a forma f de x igual a x mais b. E esse a vamos deixar livre, não tem problema. Mas quando eu estiver determinando a raiz, é interessante que ele não seja zero. Vamos ver por quê. A raiz da função, de uma função qualquer, é sempre dada, função polinomial, é sempre dada quando f de x é igual a zero. O que significa aqui, então? Que eu vou ter que pegar essa parte aqui, ax mais b, e igualar a zero. Então, vamos fazer isso. Quando eu pegar ax mais b igual a zero, isso implica para nós, como eu quero encontrar o x, que o ax é igual a menos b, e por conseguinte, eu estou supondo agora que o a não é zero, porque senão nós não vamos poder fazer a divisão. O x é igual a menos b sobre a. Então essa daqui é a raiz da função afim. O que significa essa raiz graficamente? Eu vou voltar aqui no gráfico e vou mostrar para vocês qual é o significado geométrico disso. Então deixa eu voltar aqui e fazer aqui. Você está vendo esse ponto aqui? É o ponto menos 1.330, ok? Quando você pega essa função aqui, 3x mais 4 igual a zero, você vai ter que x é igual a menos 4 sobre 3. Quando você pega menos 4 e divide por 3, você obtém exatamente esse valor aqui, menos 1.33 e assim por diante. Então isso aqui é a raiz da função, e a raiz da função é justamente o ponto no qual o gráfico corta o eixo do x. Então você aproveita para decorar esses dois pontos. Esses dois pontos são importantes. Esse ponto aqui, que é o ponto pelo qual ela corta o eixo dos y, e o ponto pelo qual ela corta o eixo do x,
que é a raiz. Esses 2 pontos são suficientes para você desenhar o gráfico da função afim. Eu vou voltar aqui e vou mostrar para você. Então eu tenho aqui o f de x igual a ax mais b e o x aqui menos a sobre b. Eu vou desenhar um gráfico de modo geral aqui e dizer para você o que aconteceu quando eu fiz aquilo. Digamos que aqui é o b, ok? E aqui é o menos b sobre a. Ou seja, aqui é a raiz da função e aqui é o valor no qual ela corta o gráfico. Desculpa, corta o eixo dos y. Esses 2 pontos são suficientes para você desenhar o gráfico da função afim. Então, sempre que você for desenhar o gráfico da função afim, basta você encontrar esses 2 pontos que você desenha tranquilamente. Pois bem, vamos aproveitar então para resolvermos aquele problema que nós vimos no começo da aula. Tenho aqui, vou reler o problema e nós vamos tentar resolver juntos. As escalas de temperatura Celsius e Fahrenheit relacionam-se da seguinte maneira: 0 graus Celsius equivalem a 32 Fahrenheit, 100 graus Celsius equivalem a 212. Como determinar a função? Qual é a temperatura que corresponde a 77 graus Celsius, a Fahrenheit 100 Celsius? Eu quero só fazer um gráfico aqui para nós entendermos o que está acontecendo. Veja, quando é 0 graus Celsius, aqui eu vou indicar em Celsius, aqui em Fahrenheit. Quando é 0 graus Celsius, eu tenho 32 Fahrenheit. E quando nós temos 100 graus Celsius, digamos que aqui já seja 100, aqui era 0, nós vamos ter 212 Fahrenheit, ok? Supondo que realmente essas 2 temperaturas se comportam em forma de uma função afim, existe uma reta que passa por esses 2 pontos, tudo bem? Então esse ponto aqui, esse 32, quando eu olho para a função afim, f de x igual a x mais b, esse b é que vai ser esse 32 aqui. Agora, o que falta eu descobrir é o valor a. Como é que eu descubro? Eu posso descobrir da seguinte maneira. Eu faço o a como sendo o quociente entre 212 menos 32 e 100 menos 0. Quando você fizer isso, 212 menos 32, 100 menos 0, você vai obter 180 dividido para 100. Isso é 1,8, ok? Então, respondendo o item A, eu quero determinar a função da seguinte maneira: AC mais B, em que esse C representa a temperatura em Celsius e o F representa em Fahrenheit. Então, nós vimos que ela pode ser escrita assim, ó, 1,8, que é o valor A, que é a taxa a inclinação da função, C mais 32. Então, você pode escrever assim. Se você não gosta de C, você pode mudar para X, tá? Assim, 1,8x mais 32. Então, essa daqui vai ser a função que indica a temperatura em Fahrenheit, dada uma temperatura em Celsius. Pois bem, agora que nós temos isso, nós podemos resolver a outra parte, que é saber qual é a temperatura em Celsius, que equivalem a 77 graus Fahrenheit. Aqui nós podemos fazer de uma maneira bem simples. Eu vou pegar esse 77 e substituir na função. Vou fazer uma subtração em uma divisão e descobrir quanto vale a temperatura em Celsius. Veja, dessa seguinte maneira aqui. Nós temos a função que foi dada agora há pouco, 1,8c mais 32. Como
eu tenho 77 graus Celsius, eu vou colocar aqui, ó, 77 e vou igualar a 1,8 C, porque eu quero descobrir a temperatura em Celsius. Aqui é 32, ok? Então, como você vai fazer? Você pega, diz que 1,8 C é igual a 77 menos 32. Eu estou pegando esse 32 aqui e passando para o outro lado. Só que eu pego e inverto aí a igualdade. Não tem problema. C, então, é igual a 77 menos 32 dividido para 1,8. E como está multiplicando, você passa dividindo. Quando você fizer todas essas contas, você vai obter um total de 25 graus Celsius. Ok? Pois bem, veja que trabalhar com essa escala de temperaturas em graus Celsius e Fahrenheit não existe uma dificuldade. Inclusive, você poderia, por exemplo, como um exercício, fazer o inverso. Dado a escala de temperatura em Fahrenheit, digamos que Fahrenheit fica agora no eixo X e Celsius fica no eixo Y, determine a temperatura em Celsius dado uma temperatura em Fahrenheit. Ou seja, a função inversa. Se você não lembra como encontrar a função inversa, a dica que eu vou dar para você é, por exemplo, troque as letras. Onde tem F, coloque C, e onde tem C, coloque F. Isso é um truque que a gente usa em matemática para descobrir a função inversa da função afim. Não funciona para todas de modo geral, dependendo da situação, mas vai funcionar aqui direitinho. Até porque essas funções são bem comportadas, né? Vamos dizer assim. Pois bem, agradeço aqui por você ter ficado conosco até o final da aula. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Forte abraço e até lá.